Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vindo aqui no canal Só Psicanálise para fazer para vocês uma sessão que vai corresponder aí a playlist onde eu venho fazendo algumas elucidações para vocês com base nesse livro aqui de Lebrun, onde ele fala dos problemas cruciais para a psicanálise hoje. Ele traz reflexões que eu acho bem pertinente, que eu acho importante, e quem quiser assistir essa playlist a partir de uma ordem lógica para poder entender essa reflexão de Lebrun com inteireza, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você vai encontrar aí o link da playlist que vai te encaminhar para os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Como eu vinha falando, Lebrun ele apresenta uma reflexão que é muito densa, que é muito profunda no que diz respeito a este livro aqui. Aqui ele traz as transformações culturais, as transformações subjetivas concernentes aí à contemporaneidade, sobretudo naquilo que concerne a psicanálise, sobretudo naquilo que concerne a forma como os sujeitos se posicionam, né, diante do desejo, diante do gozo, diante das normas sociais. Então, gente, neste livro aqui, ele sugere que alguns conceitos clássicos aí, psicanalíticos, passam por uma transformação. E aí, de modo mais específico, ele vai falar aqui da neurose, que é um conceito clássico. E quando a gente fala da neurose enquanto um conceito clássico da psicanálise, estamos falando de como que ela fora estruturada pela psicanálise freudiana, pela psicanálise lacaniana, assim como há outros conceitos clássicos psicanalíticos, né, que fora estruturado por Freud, que fora estruturado por Lacan, que precisa ser revisitado. Porque no que diz respeito à contemporaneidade, são conceitos que passaram por uma transformação. São conceitos que passaram por uma modificação. E Lebrun, ele vai chamar a neurose, na atualidade, de economia das terras profundas. Ele vai fazer referência com isso a uma ideia. Que ideia é essa? Como que essa neurose ela vai se organizar no que diz respeito ao conflito entre aquilo que há de ser o desejo inconsciente e as demandas da realidade, ou aquilo que há de ser as normas simbólicas. Então, quando a gente estuda a neurose na psicanálise clássica, a gente vai ver que a neurose ela era considerada, vamos dizer que, o caminho normal para a estruturação subjetiva. Eu não gosto muito da palavra normalidade, mas eu vou usar esta palavra, entende? Para fazer referência ao modo com qual a neurose ela era considerada aí no classicismo psicanalítico. Como que ela era considerada? O caminho normal para a estruturação subjetiva. Uma forma mesmo de lidar com as tensões entre aquilo que há de ser o princípio do prazer e o princípio da realidade. Se você esqueceu desses conceitos, princípio do prazer, princípio da realidade, se você
nunca leu sobre o conceito de princípio do prazer e princípio da realidade, é importante que você venha fazer uma leitura, venha fazer um estudo com relação a isso. Porque aqui eu estou falando de fato de uma psicanálise muito contemporânea. Eu estou falando aqui da psicanálise denotada por Lebrun, que é um psicanalista belga contemporâneo. Então, assim, para poder ter um entendimento quanto ao que ele traz no que diz respeito a reflexões concernentes à contemporaneidade, é importante ter um entendimento da psicanálise clássica, é importante ter um entendimento do que, fora aquela neurose lá, estruturada pela psicanálise freudiana e lacaniana. Neurose que Lacan vai dizer que ela fora pervertida, vamos dizer assim. Ela vive um pervertimento. No contexto contemporâneo, a gente vai se deparar com uma neurose que está deslocada daquilo que ela era lá no classicismo psicanalítico. O que é que ela era lá no classicismo psicanalítico? Era uma forma de lidar com as tensões entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. No contexto contemporâneo, essa dinâmica ela parece estar se deslocando. O que antes era ali estruturado em torno da falta, da interdição e da castração simbólica está sendo contaminado por outro movimento subjetivo. Que movimento é esse? É sobre aquilo que há de ser o convite ao gozo perverso. É o que Lebrun vai trazer nesse livro. E aí, se você não estudou ainda, se você estudou, mas esqueceu o que há de ser a falta, o que há de ser a interdição, o que há de ser a castração simbólica, é importante que você venha revisitar esses conceitos para poder daí então vir aqui nessa playlist e estudar as reflexões de Lebrun quanto ao que há de ser os problemas cruciais para a psicanálise hoje, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês. E sim, Lebrun, neste livro, ele vai falar muito sobre um gozo perverso, que surge como uma espécie de resposta, surge como uma espécie de antídoto àquilo que há de ser a condição de ser falante. Na psicanálise, o ser falante, que é um termo lacaniano, ele é marcado pela relação com aquilo que há de ser a linguagem. Ele é marcado pela experiência da falta. Essa falta é o que mobiliza o desejo. Essa falta é o que mobiliza a criação de laços simbólicos. E o que Lebrun observa nisto que há de ser o mundo contemporâneo é a crescente atração pela perversão, que ele vai definir aqui nesse livro não como perversão clínica clássica. Não é sobre aquela perversão que a gente estuda no classicismo psicanalítico. Não é sobre aquela perversão enquanto estrutura. Não é sobre isso. Não é sobre aquela perversão estruturada em torno de uma fetichização e da negação da castração. Não é sobre isso. É sobre pervertimento. Lebrun vai falar muito de pervertimento. E quando ele fala de pervertimento, ele está designando aqui uma espécie de atitude cultural que rejeita o que há de ser as limitações impostas
pela falta e o que há de ser uma busca por um gozo bem direto, bem imediato e desvinculado de qualquer mediação simbólica. Estuda também, se você esqueceu do que há de ser esse conceito, aqui no canal tem vídeo falando sobre o gozo, e é importante você estudar e ter o conhecimento do que há de ser o gozo na psicanálise. É como se o sujeito ele fosse incitado a ignorar as frustrações inerentes à condição humana e a buscar, de fato, formas de satisfação que negam significativamente aquilo que há de ser o lugar da castração simbólica. Lebrun, ele identifica um movimento cultural que ele vai chamar inclusive de deslizamento. Esse deslizamento vai se dar em direção àquilo que há de ser um estado de pervertimento. E esse convite à perversão reflete uma transformação das normas culturais. O que antes era interditado, o que antes era regulado pelo simbólico, agora é incentivado, é apresentado como desejável. E o sujeito cada vez mais, de modo incessante, imerso nisto que há de ser desejável e que antes era interditado aí por aquilo que há de ser o simbólico, ou até então regulado por aquilo que há de ser o simbólico. Hoje é incentivado a ser algo desejável, é apresentado como algo desejável. E esse fenômeno, ele pode ser observado em diversas áreas. Uma das coisas às quais eu já falei muito aqui na playlist, há de ser aquele consumo desenfreado, aquela busca incessante por prazer, aquela busca incessante por satisfação imediata. E uma significativa recusa no que diz respeito às frustrações naturais da vida. E é muito importante destacar que Lebrun ele distingue esse pervertimento daquilo que há de ser a perversão clínica. Quando a gente fala de pervertimento no sentido que Lebrun traz, a gente fala de um termo que está muito relacionado a uma lógica social e que banaliza de fato aquilo que há de ser a falta e promove aquilo que há de ser o gozo com valor máximo. Uma busca incessante, uma repetição incessante, visando uma satisfação que não vai ser possível 100%. Porque não existe a satisfação plena. Então, diante desse cenário, Lebrun ele vai apontar para a necessidade de discernimento, ou seja, ele vai apresentar aqui um esforço psicanalítico para compreender e sustentar aquilo que ainda faz sentido no que há de ser a experiência humana. Apesar disto que há de ser esse deslizamento cultural em direção a esse gozo aí. E esse trabalho de discernimento implica diferenciar aquilo que é fundamental para a constituição do sujeito, que há de ser a relação com o simbólico e a falta, daquilo, diferenciar isto, daquilo que há de ser as formas de satisfação ilusória. Ele vai dizer que isso é importante para a constituição do sujeito. O que para ele é fundamental para a constituição do sujeito? É essa relação com o simbólico e a falta. E isso precisa ser diferenciado
das formas de satisfação ilusória e que são destrutivas e que são promovidas por isto que há de ser o pervertimento. E o desafio é entender como manter os fundamentos da psicanálise, que se baseiam na falta, no desejo e no simbólico, em um mundo que parece estar constantemente, hoje em dia, rejeitando esses pilares em favor de um gozo imediato, em favor de um gozo desimpedido. Então, gente, trazendo para vocês uma parcial de uma interpretação que há de ser geral com relação às reflexões que Lebrun traz nesse livro, o que ele está demandando aqui é uma chamada de atenção para aquilo que há de ser uma mudança paradigmática. Uma mudança paradigmática na forma como os sujeitos estão se estruturando. Antes, aquilo que há de ser a neurose, que era considerada o normal, vamos dizer assim, porque de fato sustentava a condição humana baseada na falta, no desejo e nas normas simbólicas, está sofrendo, vamos dizer que, uma mudança cultural. E essa mudança cultural implica em uma valorização naquilo que há de ser o gozo sem limites, que é o que ele vai chamar de pervertimento. E isso não significa que todos nós nos tornamos perversos no sentido clínico, mas o que há é uma lógica social que incentiva aquilo que há de ser a recusa da castração, aquilo que há de ser a recusa da falta, promovendo aí uma satisfação que é ilusória, que é alienante. Então a psicanálise, nesse contexto, ela é convocada a se reposicionar e a discernir o que ainda pode sustentar a subjetividade de maneira ética, de maneira significativa, resistindo a isto que há de ser o apelo fácil, o apelo enganoso, disto que há de ser o gozo perverso. Então, imagina você, só para dar um exemplo com relação a esta reflexão, imagine você uma sociedade onde o consumo ele é incentivado ao ponto de qualquer desejo ser imediatamente satisfeito, seja por meio de compras, seja por meio de redes sociais, seja por meio daquilo que há de ser um entretenimento instantâneo. A nossa sociedade ela é muito incentivada hoje a isto. E nesse cenário, as frustrações, os limites que são necessários para o amadurecimento psíquico são evitados, são rejeitados. Então, o sujeito, em vez de lidar com a falta e encontrar satisfação no desejo que é mediado pelo simbólico, busca um gozo direto, mas que é vazio. E esse é o pervertimento que Lebrun alerta. Alerta com base em uma lógica que de fato ignora as condições humanas fundamentais, promovendo a alienação em vez daquilo que há de ser a subjetivação. Então é isso, gente. Eis aí mais uma reflexão para vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, sou graduando em ciências contábeis, faço atendimentos 100% online enquanto psicólogo clínico. Então, se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico com base na psicanálise,
você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. O meu WhatsApp vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Ao entrar em contato comigo, eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo. Que como é online, 100% online, eu atendo em todo o Brasil, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.